Good evening and happy Sabbath to you. Boa noite e feliz sábado a todos. It is good to be with you during these Sabbath hours. Amen. É bom estar com vocês durante essas horas sabáticas. Amém? I appreciate the theme that has been selected this weekend. Eu gostei muito do tema que foi selecionado para esse fim de semana. We have been saved Nós fomos salvos in order that we can serve. a fim de podermos servir. It is not an accident Não é um acidente that we have the opportunity for salvation. que nós tivemos a oportunidade para a salvação. I want to share just a little bit about this evening, your call. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o seu chamado. Tonight, as we're here together, Hoje, nessa noite, ao estarmos reunidos, I want you to begin to pray specifically eu quero que você comece a orar especificamente and to ask God what He is calling you personally to do. e que você peça a Deus que te mostre o que Ele está chamando você especificamente para fazer, pessoalmente. Because God has a very specific calling for each one of us. Porque Deus tem um chamado muito específico para cada um de nós. I want to start with just a little bit of history. Eu quero contar um pouquinho de história aqui, para começar. My father Meu pai attended Madison College. ele era aluno no colégio Madison. He was living in California when he graduated from high school, Ele estava vivendo na Califórnia quando ele se formou no ensino médio. and his family did not have the funds to send him to college. E a família dele não tinha dinheiro para mandá-lo para a faculdade. And when he found out about Madison, E quando ele descobriu sobre Madison, that you could work your way through college, que você podia trabalhar e assim estudar, he made a decision. ele tomou a decisão. And he said, that is where I'm going to school. Ele disse, é lá que eu vou estudar. And so with a few dollars in his pocket, Então, com alguns dólares no seu bolso, he took a bus from California to Tennessee. ele tomou um ônibus que foi da Califórnia até o Tennessee. And he arrived on campus E ele chegou no campus and worked his way through college. e trabalhou para poder fazer a faculdade. And when he graduated, E quando ele se formou, they owed him money. a escola devia dinheiro para ele. Okay? Let me Legal? ask you a question. What college can you go to today and work your way through college? Eu quero perguntar para você, que colégio, que faculdade você pode ir hoje e você pode trabalhar para pagar todo o seu estudo? Unfortunately, our system of education Infelizmente, nosso sistema educacional has basically become unaffordable se tornou praticamente caro demais for the common person. para as pessoas comuns. Well, anyway, my father attended Madison College, Meu pai, então, foi aluno em Madison, and while he was there, e enquanto ele estava lá, ali, he met a young lady. ele conheceu uma jovem. And in the middle is my mother. Essa do meio é a minha mãe. Now, she was taking nursing, Ela estava estudando enfermagem and he was taking industrial arts education. e ele estava fazendo educação em artes industriais. And pretty soon, as they became acquainted, E logo, quando eles se conheceram, my mother was from a background, she came from a family where she was the only Seventh-day Adventist. a família da minha mãe, na família dela, ela era a única adventista. And her parents did not really want to send her to a private Seventh-day Adventist school. Os pais dela não realmente queriam mandar ela para uma escola privada adventista. But when she heard about Madison, Mas quando ela ouviu falar de Madison, she said, this is a place where I can go and work my way through. ela disse assim, é ali que eu posso ir e trabalhar para pagar meu colégio, meu estudo. Before they graduated from college, they had gotten married. Antes deles se formarem na faculdade, os dois se casaram. And one day in chapel, E certo dia na capela, there was an appeal being made for a new institution they were going to start. foi feito um apelo para uma nova instituição que estava sendo iniciada. Because that's what happened at Madison. Porque é isso que acontecia em Madison. Madison spawned many, many institutions. Madison dava início a muitas instituições, deu início. And when the appeal was made, E quando esse apelo foi feito, my mother minha mãe said to my father, disse ao meu pai,
I think that's us. Eu acho que estão se referindo a nós. We should go. Nós devemos ir. And so my mother and father joined together to go as part of the team to start a little school in West Tennessee called Harbert Hills Academy. Então, meus pais se uniram e fizeram parte desse time que ia para West Tennessee. que foram para o oeste do Tennessee e estabeleceram essa escola chamada Harbert Hills. Both of them took with them the foundational concepts of education from Madison. Ambos, meu pai e mãe, levaram com eles esses conceitos fundamentais que eles aprenderam, fundamentais educacionais que eles aprenderam em Madison. There was skills they had learned. Havia capacidades, habilidades que eles tinham aprendido ali. There was knowledge they had gained. Eles também tinham tido conhecimento ali, ganharam conhecimento. Character that had been developed. E eles desenvolveram caráter em Madison. And as they left Madison College, E ao saírem de Madison, they helped to start one of the units that became known as one of the Madison units. eles ajudaram a iniciar uma das unidades que eram conhecidas como unidades de Madison. Now you really can't see the details on this map. Não dá para você ver os detalhes nesse mapa, But they're little cords going from Madison to all over the world. mas há algumas linhas que saem de Madison e vão para todas as partes do mundo. Hundreds of institutions were started from the work at Madison. Centenas de instituições tiveram início com a obra feita em Madison. My parents came to Harbert Hills Academy in 1956. Meus pais vieram à escola de Harbert Hills em 1956. And I was born there in 1957. E eu nasci ali em 1957. So I was born into supporting ministry work. Então eu já nasci num ministério de apoio. And if you can do your math right, E se você fizer o cálculo certinho, you'll realize that I just turned 65 a few weeks ago. você vai perceber que eu acabei de completar 65 anos algumas semanas atrás. So I've been in supporting ministry work for 65 years, okay? Então eu já faço parte do Ministério de Apoio há 65 anos. Now that might be a little exaggeration because the first few years they were taking care of me. Quem sabe eu estou exagerando um pouco, porque nos primeiros anos eles estavam cuidando de mim. And when I graduated, I went and took an engineering degree. E quando eu me formei, eu saí e me graduei em engenharia. And I worked in the engineering field for about 10 years. E eu trabalhei no campo da engenharia por cerca de 10 anos. Then the Lord called us back to Harbert Hills, Então o Senhor nos chamou de volta para Harbert Hills and we've been there for about 30 years. e nós temos estado lá por cerca de 30 anos. And then the Lord called me to come and serve with OCI. Então Deus me chamou para vir e servir trabalhando com a OCI. So that's my background. That's how I have an acquaintance with the supporting ministry work. Então essa é a minha história, assim como eu conheci a obra de apoio da igreja. This is just one of the picture of one of the buildings at our school there, Harbert Hills Academy. Essa é a foto de um edifício lá na escola And nossa. this is the goal again of what we're doing. We're training young people to have a relationship with Christ. E esse é o objetivo que nós temos. Nós estamos treinando jovens para terem um relacionamento com Cristo, Following God's plan of education, seguindo o plano divino de educação, using the Madison model. usando o modelo de Madison. So praise God for that. Então Deus seja louvado por isso. You know, I want you to take your Bibles this evening, Eu quero que você pegue sua Bíblia nessa noite and I want you to go with me on a little journey. e quero que você venha comigo numa jornada, numa pequena jornada. And before we get started, though, I just want to put this book right up here. E antes de começarmos, eu quero erguer esse livro aqui para você ver. If you haven't read this book, Se você não leu esse livro, you should. você deveria ler esse livro. It's called Madison, God's Beautiful Farm. É chamado de Madison, a linda fazenda de Deus. And if you want some more resources on Madison, we have some additional resources that would be available. There's some websites I can point you to and that kind of thing. Se vocês quiserem materiais adicionais também de Madison, a gente tem alguns e eu posso direcionar vocês a alguns sites. Anyway, I want to talk about your call tonight. Vamos falar sobre o seu chamado nessa noite. First of all, I want to establish the fact that all of us are called. Primeiro, nós precisamos lembrar que todos nós fomos chamados. In Jeremiah's case,
Nos dias de Jeremias, we find his story nós vemos a história dele in Jeremiah em chapter Jeremias 1. capítulo 1. And here's what we find. E é isso que nós vemos aqui. Jeremiah, it says, was called before he was born. Diz que Jeremias foi chamado antes dele ter nascido. Chapter 1, verse 4. Capítulo 1, verso 4. Then the word of the Lord came unto me, saying, A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Before I formed thee in the belly, I knew thee. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. E antes que saísses da madre, te consagrei. And I ordained thee a prophet unto the E nations. te constituí profeta às nações. Now, how many of you are not born yet? Quantos de vocês ainda não nasceram? Raise your hand if you're not born yet. Levante a mão se você ainda não nasceu. Oh, no, we're all born. Oh, não. Okay. Todos nós já nascemos. All right, so you can't use the excuse Então não dá para você usar a desculpa that God doesn't know about you. de que Deus não sabe nada sobre você. Now, the Bible is interesting. A Bíblia é muito interessante. It is written for its time, Ela é escrita para a época dela and it is written for our time. e ela é escrita para a nossa época. It was written to the people of that day, Ela foi escrita para o povo daquela época and it is written to individually to us today. e ela é escrita individualmente para nós hoje. If you want to put your name in this verse, Se você quiser pôr o seu nome nesse verso, you can. você pode. God knew you Deus já te conhecia before you were born. antes que você nascesse. And God has a call for your life E Deus tem um chamado para a sua vida. that there is no way to turn aside from. E não há jeito algum de fugir desse chamado. You may have escaped it for a period of time. Pode ser que você escapou por um período de tempo. You may have denied it at various times in your life. Você pode ter negado esse chamado em momentos diferentes da sua vida. But God's plan Mas o plano de Deus and God's call e o chamado de Deus is still there waiting for you. ainda está lá esperando por você. Jeremiah tried to excuse himself. Jeremias tentou dar uma desculpa para ele não ir. Verse 6. Verso 6. Then I said, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I'm a child. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. God does not accept excuses. Deus não aceita desculpas. I'm not sure what your excuse is. Eu não sei qual é a sua desculpa. I've had a few myself. Eu mesmo tinha algumas. God, are you sure you want me to do that? Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? I don't have the money. Eu não tenho o dinheiro. I don't have the time. Eu não tenho o tempo. I can't speak Portuguese. Eu não sei falar o português. Whatever my excuse is, Qualquer que seja a minha desculpa, God always has an answer. Deus sempre tem uma resposta. And He's patiently waiting E Ele está esperando pacientemente for us to accept His call. para que aceitemos o seu chamado. He responded to Jeremiah, Ele respondeu para Jeremias: But the Lord said unto me, Say not, I am a child, Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. for thou shalt go to all that I shall send thee. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. And whatsoever I command you, thou shalt speak. E tudo quanto eu te mandar, falarás. We need to recognize that God is able to take care of our excuses. Precisamos reconhecer que Deus tem toda a habilidade, a capacidade de cuidar das nossas desculpas, de resolver. Verse 9, Verso 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. When God touches your excuses, Quando Deus toca nas suas desculpas, your problems are solved. os seus problemas são resolvidos. Because God's power Porque o poder de Deus is absolutely unlimited. é absolutamente ilimitado. He can do everything with nothing. Ele consegue fazer tudo a partir do nada. There is nothing too hard for God.
Não há nada que seja difícil demais para Deus. And He is waiting E Ele está aguardando for us a nós to carry forward His mission. para avançarmos a sua obra. 1 Corinthians chapter 1. 1 Coríntios capítulo 1. Paul was Paulo. also called. Paul was also called. Paulo também foi chamado. It says here, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Aqui diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. How many of you would like to be called like Paul was called? Quantos de vocês gostariam de ser chamados como Paulo foi chamado? Do you want to be called like that? Você quer ser chamado assim? Okay, you be a little bit careful, Agora tenha um pouquinho de cuidado, because with Paul's calling, porque com o chamado de Paulo, he was blinded. ele ficou cego. How many of you want to be blind? Quantos querem ficar cegos? No hands. Não estou vendo mão nenhuma. Yeah. God calls us. Deus nos chama. If we continue to refuse His calling, Se nós continuarmos a recusar o seu chamado, He may need to get our attention. pode ser que ele precise chamar nossa atenção. So God finally got Paul's attention. Então Deus finalmente conseguiu chamar a atenção de Paulo. And Paul, speaking of his calling, E Paulo, ao falar do seu chamamento, tells us clearly that it was the will of God. nos diz claramente que era a vontade de Deus. If Paul's calling is the will of God, Se o chamado de Paulo era a vontade de Deus, your call o seu chamado is also the will of God. também é a vontade de Deus. He goes on to say that in verse 2, No verso 2 ele continua dizendo: unto the church of God which is at Corinth, a igreja de Deus que está em Corinto, to them that are sanctified in Christ Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, called to be saints. chamados para ser santos. So Paul was called. Então Paulo foi chamado, The church in Corinth was called. a igreja em Corinto foi chamada, And then he goes on to say, então ele continua e diz: with all and every place that call upon the name of Jesus Christ our Lord. com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. If you have called on the name of Jesus Christ, Se você invocou o nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, then he is also calling your name. então ele também está chamando pelo seu nome. And just in case you're wondering, E caso você esteja se perguntando, he knows your name. ele sabe seu nome. Not only does he know your name, Ele não apenas sabe o seu nome, he knows the street that you live on. ele sabe a rua onde você mora. He knows the house that you live in. Ele sabe a casa que você mora. He knows the car that is in your driveway. Ele sabe o carro que está na sua garagem. He knows the number of hairs on your head. E ele sabe o número de cabelos na sua cabeça. And he has a calling E ele tem um chamado on your life. para a sua vida. God does not leave us. Deus não nos deixa. He goes on to say in verse 5 Paulo continua dizendo no verso 5, that in everything ye are enriched by him, porque em tudo fostes enriquecidos nele, in all utterance em toda a palavra and in all knowledge. e em todo o conhecimento. You think you're not smart enough? Você pensa que você não é inteligente o suficiente? That's okay, Tudo bem, because God has all knowledge. porque Deus tem todo o conhecimento. And he's ready to give you everything that you need E Ele está pronto para dar para você tudo o que você precisar, to accomplish the calling that he has put before you. para cumprir o chamado que Ele pôs dentro de você. Verse 7, Verso 7. so that you come behind in no gift, De maneira que não vos falte nenhum dom, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
God has certain gifts that he has given you individually. Deus tem alguns dons que Ele deu a vocês individualmente. And your gifts E os seus dons are different than my gifts. são diferentes dos meus dons. Praise God for that. Deus seja louvado por isso. I cannot speak Portuguese. Eu não consigo falar português, But praise God for someone who can mas graças a Deus por alguém que pode. and can translate for me. E pode me ajudar a traduzir. My gift is not the gift of languages. Meu dom não é o dom de línguas, Evidently, evidentemente. I've experimented with a few. Eu já tentei com algumas línguas, But God is able mas Deus é capaz to take our gifts de pegar os nossos dons and to use them in His work. e de usá-los na obra dele. Sometimes He puts us with other people, though. Algumas vezes, porém, ele nos coloca com outras pessoas. Some of you couldn't understand what I am saying Alguns de vocês não conseguiriam entender o que eu estou dizendo. if He didn't give Uriel the gift of tongues. Se ele não desse para Uriel o dom de línguas. Okay? We need to learn to multiply our gifts Nós precisamos aprender a multiplicar os nossos dons, by working together. trabalhando juntos. And verse 9, E no verso 9, God is faithful. Deus é fiel. I praise God that this statement is in the Bible. Amen? Eu louvo a Deus que essa declaração está na Bíblia. So all my excuses can get removed. De modo que todas as minhas desculpas podem ser removidas. God said, I called you. Deus diz, eu chamei você, I've given you some gifts. eu te dei alguns dons, I've given you certain talents. eu lhe dei alguns talentos And I want to use those. e eu quero usar esses talentos. Quit making excuses Pare de dar desculpas and recognize that I am faithful. e reconheça que eu sou fiel. God is faithful, Deus é fiel, by whom you were called into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. por meio de quem vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. How many of you want to have a closer connection with Christ? Do you Quantos want querem that? ter uma ligação mais íntima com Cristo? Do you want a more intimate association with your Savior? Você quer ter uma associação mais íntima com seu Salvador? Do you want to know Him better? Você quer conhecê-lo melhor? Do you want to have fellowship Você quer ter comunhão with Jesus Christ? com Jesus Cristo? That's what I want. É isso que eu quero. I want to have a deeper relationship with Christ. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Cristo. But as I read this statement, Mas ao eu ler essa declaração bíblica, as I thought about what it was said here, ao pensar sobre o que estava sendo dito aqui, I was reminded of another verse of Scripture, eu me lembrei de um outro texto bíblico. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. If you have your Bibles, Se você tiver a sua Bíblia aí, you may want to mark this verse in your Scripture. pode ser que você queira marcar esse verso na sua Bíblia. Philippians chapter 3, Filipenses capítulo 3, and we're just going to get right to the meat of it. e a gente vai chegar direto no cerne dele, Verse 10, verso 10. that I may know Him and the power of His resurrection. Para Yeah, we're going to skip some of that earlier part. There's a lot of material here. We're going to have to go on. We're going to have to go faster. conhecê-lo e o poder de sua ressurreição And the fellowship of His sufferings, e a comunhão dos seus sofrimentos, being made conformable unto His death. conformando-me com ele na sua morte. Fellowship with Jesus may involve suffering. A comunhão com Jesus pode envolver sofrimento. You know, there's kind of this movement about today. Tem um movimento hoje, Many popular churches muitas igrejas populares are kind of raising their hands estão erguendo as mãos and they're saying it's all about Jesus. e dizendo o que importa é só Jesus. Come to our church Venha para a nossa igreja, and praise God with us louve a Deus conosco
Raise your hands up, Erga suas mãos, get a little bit of the Holy Spirit, receba um pouquinho do Espírito Santo and feel good. e se sinta muito bem. I want to tell you something. Eu quero dizer algo para vocês. If you're going to have fellowship with Se Jesus, você for ter comunhão com Jesus, there may be some suffering involved. pode ser que esteja envolvido algum sofrimento. That's what my Bible says. É isso que diz aqui na minha Bíblia. What a challenge for us to think about the idea that fellowship with Christ may involve sacrifice. Que desafio é pensar nessa ideia de que a comunhão com Cristo pode envolver sacrifício. We like everything to go smoothly. A gente gosta que as coisas vão bem tranquilas. We want everything just right. A gente quer que tudo vá certinho. But fellowship with Jesus Mas a comunhão com Jesus may involve suffering. pode envolver o sofrimento. Want to just we're going to kind of go forward here a little bit. A gente vai avançar aqui um pouco. I want to go to verse 17 now at this point. Eu quero ir para o verso 17 nesse momento. Yeah, 2 Corinthians chapter 1. We're going to go to verse 17. This is Paul's declaration of what God had called him to do. 1 Coríntios 1:17, aqui é a declaração de Paulo do que Deus queria que ele fizesse. And the reason I want to look at this E a razão de eu querer considerar essa parte is because it says something to us tonight. é porque isso aqui vai nos dizer algo nessa noite. Now this is Paul, the great apostle, right? Quem está falando aqui é Paulo, aquele grande apóstolo, não é For isso? Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. If we think that we can preach the gospel only with words, we are sadly mistaken. Se nós pensarmos que podemos pregar o evangelho apenas com palavras, estamos terrivelmente enganados. We must learn to live the gospel. Precisamos aprender a viver o evangelho. Dr. Kim was talking about how his community responded. O Dr. Kim estava falando sobre como a comunidade, a vila ao redor, respondeu When they took their last bag of flour quando o Instituto pegou o seu último saco de farinha and they made bread for their community e fez pão para distribuir na comunidade. in a time of crisis, Num tempo de crise, and they went around e eles saíram and met the physical needs of the people with a small loaf of bread. e atenderam às necessidades físicas das pessoas com um pequeno pão. The gospel is practical. O evangelho é prático. Jesus was practical. Jesus era prático. Jesus met the needs of the people around him. Jesus atendia as necessidades das pessoas que estavam ao seu redor. He was interested in what they were doing. Ele se interessava no que eles estavam fazendo. He lived the gospel. Ele vivia o evangelho. Verse 18. Verso 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. But unto us which are saved, it is the power of God. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Sometimes your friends are going to think you have lost your mind. Algumas vezes, os seus amigos vão pensar que você ficou doido. Your family may in fact think you have lost your mind. A sua família pode de fato pensar que você ficou maluco. They may try to convince you not to answer the call of God. Pode ser que eles tentem te convencer a não atender o chamado de Deus. I'm not here to tell you what your call is. Eu não estou aqui para dizer qual é o seu chamado. I am here saying that you are called. Eu estou aqui para dizer que você é chamado. And when God reveals that calling to you, E de que quando Deus revela esse chamado a você, you have to decide whether to accept it. você tem que decidir se você vai Doesn't aceitar really ou não. matter what your friends are saying at that point. É irrelevante o que os seus amigos estão dizendo. It doesn't really matter what your family is saying at that point. Não importa o que a sua família estiver dizendo nesse momento. If God is calling, Se Deus está chamando, we need to figure out devemos então how to descobrir answer that call. como atender a esse chamado.
The alternative A alternativa is really wonderful. é maravilhosa, Because when we answer the call, porque quando nós atendemos ao chamado, we have access temos acesso to the power of God. ao poder de Deus. And God's power has no limits. E o poder de Deus não tem limites. There is nothing Não há nada that we can imagine que possamos imaginar that God cannot do. que Deus não pode fazer. Goes on here, Aqui continua, verse 22. verso 22. For the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. But unto them which are called, Mas aos que são chamados, both Jews and Greeks, tanto judeus como gregos, Christ, the power of God and the wisdom of God. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. If you want the power and the wisdom of God, Se você quiser o poder e a sabedoria de Deus, then go with God's calling. então atenda o chamado de Deus. Verse 25. Verso 25. Because the foolishness of God is wiser than men. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. And the weakness of God is stronger than men. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. If you think you're weak, that's a really good thing in this case. Se você acha que você é fraco, é excelente nesse caso. Because then God can make His power known. Porque assim, Deus pode tornar o seu poder conhecido em você. And that will bring glory to God. E isso trará glória ao nome dele. Verse 26. Verso 26. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, and not many mighty, nem muitos poderosos, and not many noble are called. nem muitos de nobre nascimento são chamados. We find Jesus calling the humble fishermen. Nós vemos Jesus chamando os humildes pescadores. I want to share another book with you this evening. Eu quero compartilhar com vocês mais um livro nessa noite. It's called An Appeal for Self-Supporting Laborers to Enter Unworked Fields. É chamado Um Apelo para que trabalhadores de sustento próprio entrem em campos não desbravados. This book is a compilation Esse livro é uma compilação of Ellen White's statements de declarações de Ellen White on the calling of lay people no chamado a pessoas leigas to get involved in ministry. para se envolverem no ministério. I shared these two books recently Eu compartilhei com vocês esses dois livros recentemente. with a person I had met, Eu compartilhei com alguém que eu conheci and she shared them with her sister. e ela compartilhou esses livros com a irmã dela. And her sister called her E a irmã dela então ligou para ela and she said, I quit my job. e disse: "Eu larguei do meu trabalho." She says, you did what? Ela falou: "Você fez o quê?" She said, well, I read those books you sent me. Ela disse: eu li aqueles livros que você me mandou." She said, I've got to get into ministry somehow. Ela disse: "Eu preciso entrar no ministério de alguma forma." When God calls you, Quando Deus chama você, it's time to answer. é hora de responder ao chamado. God doesn't need our money. Deus não precisa do nosso dinheiro. God doesn't need our strength. Ele não precisa de nossa força. God doesn't need our wisdom. Ele não precisa de nossa sabedoria. God needs our willingness. Deus precisa da nossa disposição. And He is calling E Ele está chamando for all of us to get engaged. para que todos nós nos engajemos, He's calling for all of us to get involved. para que todos nós nos envolvamos, He's calling for all of us to become workers for Him. para que todos nós nos tornemos obreiros de Deus. You might ask the question, why does God need me? E você pode se perguntar: por que Deus precisa de mim? I think if someone shared this, Eu acho que alguém Maybe compartilhou Dr. Kim. isso. Quem sabe foi o Dr. Kim. God wants to save us. Deus quer nos salvar.
And many times our involvement in his work E muitas vezes o nosso envolvimento na obra de Deus is what actually helps us to be saved. é o que de fato nos ajuda a ser salvos. Paul was called, Paulo foi chamado, Jeremiah was called, Jeremias foi chamado. all these people were called, right? Todas essas pessoas foram chamadas And you are called. e você foi chamado. John chapter 15. O capítulo 15 de João, John chapter 15 and verse 16. capítulo 15, verso. Let's read it in the 16. words of Jesus. Vamos ler nas palavras de Jesus. I mean, what better words could we get? Que palavras melhores nós poderíamos ter? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi And ordained you e vos ordenei that you should go and bring forth fruit. para que vades e deis fruto. And that whatever you ask in my name of the Father, E o que quer que pedirdes em meu nome ao Pai, he will give it to you. Ele vos concederá. What greater calling could we have Que chamado maior que esse poderíamos ter than to work for Jesus? do que trabalhar para Jesus? Friends, tonight, Amigos, nessa noite, this is our opportunity essa é nossa oportunidade to get involved de nos envolvermos in doing God's work. em fazer a obra de Deus. I want to read just a short statement out of this book. Eu quero ler uma pequena declaração nesse livro. And you may maybe just read it in Portuguese for me. I don't need to read it in English. You can just read it in Portuguese, yes. Está escrito assim: usem vossos talentos, embora sejam eles tão poucos. Deus certamente tem dado a vocês uma obra a realizar por Ele. E em tudo o que fizerem, conservem o Senhor Jesus sempre à vossa frente. Façam tudo para a glória do seu nome. Vocês pertencem a Deus e devem fazer a sua obra. Vossa vida é sustentada pelo doador da vida. Portanto, cada uma de vossas habilidades deve ser colocada em uso para o seu serviço. Usando vossos talentos fiel e sabiamente, vocês estarão desenvolvendo a capacidade de fazer uma obra melhor, de empunhar responsabilidades mais pesadas. If you don't think you have much, Se você não acha que você tem muito, that's a good thing. isso é bom, Because God can use our little bit. porque Deus pode usar o nosso pouquinho. He took the 5 loaves Ele pegou os 5 and pães the 2 fishes, e os 2 peixes, and he fed 5,000. e ele alimentou 5.000 homens. What do you have tonight? O que você tem nessa noite? How is God calling you tonight? Como que Deus está chamando você nessa noite? I'm inviting you Eu estou to convidando spend some você time a gastar algum tempo praying orando over these Sabbath hours. durante essas horas sabáticas. Tomorrow, at the 11 o'clock service, Amanhã, no culto divino, I'm das going to 11, share a little bit about the challenging situation that we face in this world. quando eu compartilhar um pouquinho da situação difícil, desafiante que nós estamos enfrentando nesse mundo. And why it is that God needs every single one of us. E eu vou compartilhar também por que Deus precisa de cada um de vocês. Then on Sunday, Então, no domingo, you will have an opportunity again to pray about how God is calling you personally. você vai ter novamente uma oportunidade para orar e para entender o que é que Deus está chamando você para fazer. I would not be treating you fairly Eu não ia estar tratando vocês com justiça if you were to leave this place se você saísse desse lugar without giving God's call for your life full consideration. sem considerar o chamado de Deus para a sua vida completamente. So I want you to be praying about this during these Sabbath hours. Então, eu quero que você ore sobre isso durante essas horas sabáticas. God speaks to us through circumstances. Deus fala a nós por meio de circunstâncias. God speaks to us through His still small voice. Deus fala a nós por meio daquela voz mansa e suave. God speaks to us through His Word. Deus fala a nós por meio de sua palavra. Be listening. Fique ouvindo. Your call O seu chamado is right there, está bem ali, waiting esperando
for you to discover. para você descobri-lo. Thank you. May God bless us on these Sabbath hours. Obrigado e que Deus possa nos abençoar nessas horas sabáticas.